Como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, como sempre. Hoje, aqui no nosso Café com Jesus, vamos falar sobre Êxodo 15, a leitura e a reflexão. Então acompanhe comigo, vamos lá. O cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei, e é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o seu cavalo, o seu cavaleiro, as águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo 15. Agora, Pai, nos abençoa, nos fortalece e nos dá discernimento para que reflitamos de modo adequado sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, Êxodo 15, então, demonstra claramente essa celebração exuberante, como nós vimos ali, né, pela libertação no Mar Vermelho e os primeiros testes de fé no deserto. Então vamos dividir isso em blocos, nós temos aqui 4 blocos para serem trabalhados. O primeiro deles diz respeito ao cântico de Moisés e dos israelitas, ali do versículo 1 até o 18. Esse bloco, então, é um hino litúrgico, profético, que exalta aí a soberania, o poder e a fidelidade de Deus. E aí começa os primeiros versículos, uma aclamação ao Senhor como guerreiro. O cântico, então, começa com louvor direto a Deus, que triunfou gloriosamente ao lançar cavalos e cavaleiros no mar. O Senhor é exaltado, então, com força, né? Como sendo a força, a salvação e o guerreiro do seu povo. Depois, temos um relato poético aí do livramento, em que Deus descreve ali, né, com vivacidade, a destruição do exército de Faraó
e o sopro da ira de Deus que amontou as águas, e quando o inimigo persegue o povo com arrogância, o Senhor soprou novamente, fazendo com que os egípcios afundassem como chumbo nas águas profundas. Seguindo adiante dos versículos 11 até o 13, temos a unicidade e o amor conducente de Deus. Essa parte, então, contém essa declaração de que não há ninguém como o Senhor entre os deuses. Majestoso em santidade, realizador de maravilhas, esse é o nosso Deus. E aí a gente pode, então, compreender que o amor de Deus, ele é fiel, ele guia o povo que ele resgatou. Dos versículos 14 até o 18, nós temos aí o impacto nas nações e o estabelecimento futuro. Aqui se profetiza, gente, o pavor que tomará conta ali dos povos vizinhos, como a Filístia, o Edom, Moabe e Canaã, ao ouvirem sobre o livramento que Deus deu a esse povo israelita. O canto então culmina com a promessa de que Deus plantará o seu povo em sua própria herança no monte do Senhor, e com a declaração: o Senhor reinará para todo sempre. Depois nós temos aí, partindo agora para o segundo bloco, o canto de Miriam, dos versículos 19 até o 21. A resposta das mulheres, então aqui aparece: Miriam profetiza, lidera as mulheres com tamborins e danças, aí ecoando esse refrão principal do cântico em uma celebração em formato de resposta. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro. Olha só, essa aparição de Miriam nesse momento, irmã de Arão, cumpre papéis ali, vamos dizer, teológicos, proféticos e culturais ali cruciais. Primeiro, a validação da liderança feminina. Ela é explicitamente chamada de profetisa, e aí é a primeira mulher a receber esse título na Bíblia. Que interessante, né? A presença de Miriam, então, liderando as mulheres com tamborins e danças, mostra que a libertação não era um evento apenas dos líderes homens, mas era de toda a comunidade. E aí nós temos aí esse papel cultural das mulheres na vitória, porque no antigo Oriente Próximo, a tradição cultural ali era de que as mulheres saíssem ao encontro dos guerreiros vitoriosos, com música, com dança, para celebrar o triunfo. Ali a gente vai ver depois isso lá em 1 Samuel, capítulo 18. Aqui nesse caso, Miriam está assumindo esse papel litúrgico, mas direciona o louvor não aos guerreiros humanos, e sim ao Senhor Deus. E essa estrutura dita antifonal, essa estrutura aí dita antifonal, ou seja, em formato de resposta, em que o cântico de Miriam é uma resposta ao cântico de Moisés. Enquanto Moisés alentou a longa narrativa teológica da vitória, Miriam e as mulheres fixam esse refrão essencial no coração do povo através da repetição e da celebração corpórea. Então é interessante isso, né? Depois nós vamos ver ali no bloco 3, as águas amargas de Mara. Então, aqui a gente vai perceber que a narrativa muda drasticamente agora da adoração ali na praia para a dura realidade na caminhada do deserto de Sur. Dos versículos 22 até o 24, a gente vai ver ali uma crise de sede e também murmuração, infelizmente. Olha só, após 3 dias de caminhada ali sem água, o povo então chega a esse lugar chamado Mara, mas não consegue beber da água local, porque ela era amarga. Diante disso, o povo murmura contra Moisés, perguntando: o que a gente vai beber, né? O que beberemos? E aí, dos versículos 25 e 26, há o milagre, o decreto da aliança, em que Moisés, então, clama ao Senhor, que lhe aponta, então, um arbusto, e ao lançar esse arbusto na água, ela se torna doce, né? E se torna aí apta para ser bebida. Naquele lugar, Deus, então, estabelece ali um decreto para testá-los e faz uma promessa condicional. Se esse pessoal der ouvido à voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, nenhuma das enfermidades trazidas sobre o Egito virá sobre eles. E aí complementa, né? Pois eu sou o Senhor que cura. Aí nós temos nessa questão aí de uma nota, né, para a gente poder fazer uma análise sobre isso. Veja só, o povo passa ali pelo maior milagre da história deles e entoa o cântico mais alegre possível. Você mesmo leu aqui, você percebeu. Apenas 3 dias depois, no versículo 22, a gente está vendo ali, eles entram em crise, gente, por falta de água. E aí nós temos disso uma reflexão que nós podemos tirar, que isso revela o quê? A fragilidade da memória humana, da nossa memória, e a natureza da nossa caminhada, que não é fácil. Nós não somos muito fáceis, não. 3 dias apenas são suficientes para esquecer aí o mar se abrindo quando a garganta aperta de sede, o negócio, a gente deixa de lado essas questões extraordinárias que fez, e a gente percebe que o louvor
quando está numa situação boa, é fácil. Louvor na praia, aqui no caso, é fácil. Mas a fidelidade em Mara, né, onde tinha essas águas amargas, é o que realmente testa o nosso caráter e a confiança na soberania do Senhor Deus. Depois, seguindo adiante, nós temos o versículo 22, essa questão desse nome Mara, né, que significa justamente amarga. Por quê? Por causa da condição daquelas águas. O deserto de Sur ali, se você vê bem na questão geográfica, né, ele produz ali essa questão de lençóis freáticos com alta concentração de minerais e salinização intensa, então tornando a água, na verdade, intragável e muitas vezes até funcionando, sabe como? Como um laxante. E isso é meio complicado, né? Mas de qualquer maneira aí a gente vê que Deus promove esse milagre e torna a água adequada para o uso humano. E que arbusto era esse? Então a gente tenta perceber, né? O Senhor lhe apontou um arbusto ali no versículo 25. Veja só, botanicamente a gente pode considerar que existem algumas plantas ali na península do Sinai que tem ali como, por exemplo, variedades de louro, né, de loureiros ou de salgueiros do deserto, sendo que essas bagas ou seivas, elas contêm assim certos ácidos que, em teoria, podem precipitar minerais de águas salobras, quer dizer, podem tirar os minerais dessas águas que são muito salobras, né, muito cheias de sal, limpando-as parcialmente. No entanto, a gente vai perceber que o volume de água necessário para saciar uma nação inteira, como era esse pessoal, com mais rebanhos aí, que exigiria uma quantidade impraticável de qualquer planta. Então, a gente vê que isso não se resolve no campo da ciência, mas se resolve no campo da teologia e da fé prática, aqui no caso. E aí o foco do texto não está nessa reação química natural, mas na obediência à direção divina. Deus não estalou os dedos para mudar ali a água magicamente. Ele ordenou que Moisés usasse algo simples da sua própria criação, e o milagre reside justamente nessa providência, né? Nessa questão de suportar essas questões, mais de tudo da providência e instrução de Deus, que transforma essa amargura de escassez na doçura e na provisão. E a gente percebe ali no versículo 26, eu sou o Senhor que os cura, né? Mencionando essa questão, a gente vai perceber que ele faz uma declaração surpreendente aqui. O contexto não é de uma doença física generalizada no arraial, mas de águas amargas. E ao se revelar como o Deus que cura, no versículo 26, né? Deixa eu ver aqui, colocou a prova dizendo, se vocês derem atenção, eu sou o Senhor que os cura. No final do versículo a gente vai perceber isso. O que está acontecendo, né? Ele está associando então a cura à transformação de situações desesperadoras em caminhos de restauração. Deus cura a circunstância, Deus cura a água e, acima de tudo, Ele quer também curar essa inclinação do coração do povo à murmuração, gente. A cura divina, na perspectiva do Êxodo, começa com uma obediência intensa, né, à sua voz. Então isso é importante para a gente perceber para nossas vidas práticas essa questão da murmuração. E no último bloco, número 4, o oásis de Elim, no versículo 27. Há um descanso aí providente. O capítulo encerra então com a chegada do povo a Elim, que é um lugar ali de refrigério perfeito e abundante, que contém, olha só, 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde eles acampam junto às águas. E a gente já sabe que nos nossos estudos da Bíblia, que alguns números têm uma importância muito grande. Na estrutura de Israel, esses números são extremamente simbólicos. 12 fontes, exatamente uma fonte para cada tribo de Israel. Ninguém precisava disputar ou passar sede, foi tudo muito bem dividido pela provisão divina. E as 70 palmeiras? O número 70 nós já sabemos que ele aponta para a totalidade das nações, as 70 nações, por exemplo, de Gênesis 10 que nós vimos, e mais tarde também que Jesus envia 70 discípulos lá para irem, né, pregarem o evangelho em Lucas 10, e aí a gente percebe essa questão dessa totalidade das nações sendo saciada aí da sua sede. E Deus, então, não apenas tira o seu povo de Mara, mas também o conduz a um lugar de descanso perfeitamente planejado e proporcional às necessidades deles. Elim, aqui no caso, essa região, mostra que o deserto, sim, tem seus momentos de escassez, como nós vimos em Mara, mas o propósito final de Deus é o refrigério, é a comunhão abundante sob a sua previdência, sob a sua batuta, sob a sua providência. E aí a gente tem um desafio pessoal para hoje, finalizando aqui a nossa reflexão, é que o foco da nossa oração mude diante das dificuldades e da escassez do dia a dia, deixando de lado a reclamação para lembrar ativamente dos livramentos e das vitórias que Deus já nos deu do passado,
clamando para que Ele transforme a nossa ansiedade em confiança e também nos dê força para a gente continuar caminhando em obediência, certos de que o momento do refrigério e do descanso vai chegar. Amém? O seu Elim vai chegar. Ou se você está passando pelo seu período de Mara, espere que Elim vai chegar. Tudo de bom, até o nosso próximo café. Café com Jesus. Um grande abraço, valeu, a paz!